E estamos no ar! Esse é o podcast Motorsport.com, edição 293, repercutindo a bomba no início dessa semana, além também de falar sobre o triste fim de semana de George Russell, que ganhou, mas não levou. E, mais uma vez, aqui eu tenho a presença de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, convidado mais uma vez aqui, e de Guilherme Longo, também participando aqui, esteve ativo nesse fim de semana, inclusive no motorsport.com você teve uma grande cobertura sobre o caso de George Russell, que infelizmente para ele não venceu mais uma vitória de Lewis Hamilton, de número 104, mas antes da gente falar do fim de semana, eu acho que a gente precisa falar sobre o fim de uma novela. Não é uma novela mexicana, e essa novela mexicana está em outra equipe, mas... Talvez é o tema do podcast da semana que vem? Pode ser também. Meu Deus do céu. Sérgio Pérez, por favor. Mas, fim da novela. Finalmente, desde fevereiro, quando Lewis Hamilton anunciou que ia para a Ferrari, ninguém mais sabia para onde iria Carlos Sainz. Ele já teve na boca de ser piloto da Alpine, da Audi, da Mercedes, também foi especulado na Red Bull e a Williams, e vai lembrar também que o primeiro veículo de imprensa que cogitou a possibilidade de Carlos Sainz ir para a Williams foi o motorsport.com. Felipe Mota, vamos lá. É uma surpresa, podemos dizer assim? Novela, um abraço para você, Eric, abraço Gui, a todo mundo ligado aqui no motorsport.com. Eu confesso que quando surgiu a especulação da Williams, eu cheguei a pensar, que loucura. Que, né, o Sainz hoje dos disponíveis é aquele que todo mundo poderia querer. Tanto na Mercedes, quando a gente especulava, será que o Russell vai ser sozinho, esse alpha dog aí, com o Kimi Antonelli sendo uma aposta, ou será que vão recuar desse movimento para ter dois caras mais confiáveis, mais estabelecidos? Red Bull, quando começa a dar problema com o Pérez, parecia sem sentido o Sainz, mas quando começa a guerra dos Verstappen com a Red Bull, será que ele volta? Já esteve nesse guarda-chuva Red Bull. E aí quando você começa a ver que tá indo para Williams, aí você fala, e que fique claro, a Williams deixou de ser a Williams de 5, 6 anos atrás, em que era, meu Deus, você tá indo pro último carro de forma clara. Não é o último carro, mas é um carro que você vai lutar para ser 10º. Sim. E o Sainz hoje é maior do que isso. E aí eu fui procurar até informações, não só para reportar ao público, mas para o meu entendimento, assim, essa história não faz muito sentido, e aonde ela começa a fazer sentido? Ela faz sentido muito pelo que já foi dito por aqui, assim, a gente fez junto o podcast com o Geraldo Rodrigues, essa coisa dele ter um pouco mais de flexibilidade, assim, essas opções que ele tem na mesa, nenhuma tá clara qual ele vai ser. Nenhuma ele vai ser aparentemente campeão mundial. Então ele não tem como falar assim, não, vou escolher isso aqui, estou perdendo a chance da minha vida de ser campeão mundial. Essa é uma escolha que ele não tinha. Nenhuma tá clara qual vai ser aquela que eu vou brigar por pódio ou ser top 5. Nenhuma tá clara se inclusive vai chegar lá. Então talvez fosse um movimento seguro ele ir para um lugar em que ele consiga ter um pouco mais de movimentação, caso apareça isso, porque eu ainda acho que com 1 ano de Williams ou 2, ele vai continuar sendo um nome especulado em qualquer... Vai ser uma sombra em muita equipe. Em muita equipe. É uma oportunidade em muita equipe. Então eu acho que a escolha pela Williams esbarra em continuar sendo uma sombra para que, se o telefone dele tocar, ele tenha total autonomia para fazer o movimento. Eu acho que isso ele vai ter. Maravilha. Gui, e aí? Depois de tantas idas e vindas, eu particularmente achava que ele ia parar na Alpine por conta do Flávio Briatore, mas voltou, já nesse fim de semana, já a especulação, o rumor que a Williams estava no páreo novamente, e agora a confirmação. A gente tem, desde o GP da Espanha, né, que tinha aquela história que a Williams ia anunciar o Sainz no GP da Espanha, não sei o quê, agora tem a confirmação. E assim, ao mesmo tempo que não é uma surpresa, também é. Vou explicar até pra galera não ficar tão perdida. Não é uma surpresa porque Sainz na Williams já era especulado há algum tempo. O que me surpreende é que o discurso que a gente via nas últimas semanas apontava pro Sainz ser realmente uma opção na Mercedes. Porque a gente tinha Toto Wolff e o próprio Kimi Antonelli falando. Kimi Antonelli falou depois que ele venceu uma prova na Fórmula 2. Eu não sei se eu vou estar pronto pro ano que vem estrear na Fórmula 1.
O Toto Wolff falando que o pai do Kimi Antonelli também questionava se ele ia estar pronto. Então, alguém tem que botar um pouco de juízo na cabeça da galera, né? Porque ele já pulou a Fórmula 3, né? E aí ele faz um ano de Fórmula 2, mal ele vai pra Fórmula 1. Isso, e quando você tem o pai dele falando isso também, que não sei se ele vai estar pronto, ele precisa ainda remar um pouco, ele inclusive usa a expressão, né, nadar um pouco, a impressão que fica é que alguém ali, de fato, bateu o sentido e, cara, ele tem que ficar mais um ano aqui, tem que desenvolver, a gente não pode apressar, a gente não pode queimar ele. Queimar etapas, né? Isso, e pra mim, então, tava tudo mais ou menos dando a entender que o Sainz teria uma chance na Mercedes. Então, por isso que acaba me surpreendendo, e a gente, inclusive, tem uma matéria publicada nessa segunda-feira no motorsport.com, para vocês que estão assistindo, que estão vendo, depois vão lá dar uma olhada. O Toto Wolff volta a reiterar o Kimi Antonelli como primeira opção. E isso depois de ter falado, não sei, ele precisa desenvolver. Então, muitos discursos desencontrados que acabam resultando nessa notícia de Sainz na Williams. Em tese agora ele desbloqueia a silly season, né? Inclusive acusado, né? Acho que foi o Kevin Magnussen que falou numa coletiva, você que está travando tudo, né? Apontando para ele. É muito engraçado isso, mas finalmente agora... E é a realidade, porque assim, a gente olha para o mercado, tem 4 vagas livres. Ele estava cotado em 3 delas. Ele só não estava cotado na vaga que hoje é do Ricardo na Racing Bulls, porque ele estava cotado na Mercedes, ele estava cotado na Alpine e na Sauber/Audi. É isso. E a Audi há muito tempo querendo o Carlos Sainz mesmo, até o ano passado, né? Então, sobre esse assunto, você imaginou que ele não estaria aqui conosco? Estará sim. Rico Penteado, você vai ouvi-lo agora, a opinião de Rico Penteado sobre a saída do Carlos Sainz para a Williams, inclusive falando sobre essa questão da Audi. Vamos ouvi-lo. Quanto o Sainz ter assinado com a Williams, eu acho que isso demonstra muito tanto que a Audi está atrasada no projeto. Quando você tem o Andrea Seidel, que era chefe lá e não conseguiu levar o Sainz, sendo amigos próximos da época da McLaren, quando você vê que o Binotto está chegando na Audi e não consegue convencer o Sainz a ir para lá, sabendo que foi ele que levou o Sainz para a Ferrari, quer dizer que realmente não está uma visibilidade muito boa sobre como vai ser o carro em 2026, sabendo que o chassi hoje é o pior do grid e que o motor a gente sabe que tem, por mais que eles tenham feito comunicados que já está no banco e andando, eu sei que não está. Eu sei que está realmente muito atrasado e se eu sei disso, o pessoal lá da Fórmula 1 que está lá, eles sabem disso também. Então acho que é uma indicação de que a Audi não vai estar boa em 2026, ou não vai chegando. E eu acho que outra indicação boa é que o motor da Mercedes deve estar funcionando bem. Da mesma forma que o da Alpine está andando no banco, já fez 4.000 km, o da Mercedes já deve ter feito pelo menos tanto e deve estar funcionando bem. E isso deve ter dado segurança para o Sainz. Como ele não teve outra proposta, eu acho que garantiu ali o futuro dele. E imaginando que em 2026 ele possa ter um motor bom e um carro para brigar no midfield e quem sabe até mais para frente. É sempre bom ouvir Rico Penteado, ainda mais sendo contundente como ele foi nesse caso, e daqui a pouco eu prometo que ele volta para falar de um outro assunto, mas gente, a Audi, né, com o nome que tem, com toda a história, inclusive em outras categorias, vai chegar na Fórmula 1 e vai penar tanto assim? O que o pessoal está fazendo de errado ali? E é uma vaga, né, que eu acho que quem cair nela... Vou começar contigo, eu sei que você está bem informado nessa segunda-feira em relação ao mercado. É uma vaga que eu acho que talvez ali não vai ser, pelo menos nos primeiros anos, algo tão interessante, já que até que o Rico Penteado falou, vão penar ali no finalzinho do grid, não? Sobre essa coisa da informação, ela envolve mais o Sainz, eu já volto para isso. Em relação à Audi, eu vou na do Rico, né? Eu acho que a grande história é o que o Rico trouxe pra gente, né? De uma Audi que, do ponto de vista do Sainz, não se oferece como a melhor opção. Pô, de repente eu vou ter que remar. Acho que a Audi, pelo nome que tem, que é o que você falou, não devia dar tantas concessões. Ela quer montar um time vencedor, ela vai ter que ser um pouco mais rígida, rigorosa para trazer gente de médio e longo prazo. E eu acho que o que o Rico disse é a chave da questão, assim, ele fala, o que eu gostei de ouvir do Rico se eu tô sabendo de onde eu tô, e claro que o Rico não é pequeno, pelo amor de Deus, o Rico tem inúmeros amigos na Fórmula 1,
Mas o que ele quis dizer é, quem está viajando, isso é o assunto dos caras no café da manhã, no almoço e no jantar. E se chegou para mim, é porque todo mundo lá está sabendo. Então eu acho que esse é o tipo de coisa que um piloto, na hora de tomar decisão, esse tipo de informação ele tem. Ele nunca toma uma decisão sabendo se vai dar certo, mas ele consegue tomar a decisão pulando fora do que está com muita cara de dar errado. Me parece que é o que o Sainz fez, baseado aí no depoimento do Rico e no que a gente lê dos nossos insiders do motorsport.com em relação à Audi. Eu acho que esse é um ponto sensível nesse caso. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Os nomes envolvidos da Audi, né, Gui? O Andrea Seidel, que estava ali, que foi o cara que trabalhou com ele na McLaren, o cara que contratou ele para a Ferrari. Quer dizer, poderia haver uma ligação ali fácil, agora que eu estou aqui pode vir. Não, nem isso rolou. Né? Qual a confiança que vai ter o próximo piloto a ser contratado, o futuro companheiro de equipe de Nico Hülkenberg? Então, e é uma situação complicada, né, quando a gente pensa na Audi. Eu já mencionei outras vezes aqui no podcast, nos programas do YouTube, a Audi acabou criando esse próprio problema, né? Porque quando sai o Marcus Duesmann do cargo de CEO, o cara que foi responsável por levar a Audi até a Fórmula 1, entra o novo CEO e aí a Audi ela cria a própria armadilha, né? Tem uma norma interna que o CEO tem que fazer um voto de silêncio para a imprensa por 100 dias. E foi nesse período em que o Seidel deveria começar a contratar mais pessoas para a Fórmula 1, só que a Audi, em um momento de silêncio, sem comunicação com a imprensa, começam a surgir aqueles rumores de venda, a Audi vai desistir da Fórmula 1, a Audi vai vender entrada para a Toyota, por aí vai. E aí, quando o CEO termina os 100 dias, ele finalmente consegue se pronunciar, já é um pouco tarde demais. E isso se reflete no 2024 da Sauber, que é patético. Sim. Ontem, na corrida, né, do GP da Bélgica, o Bottas por alguns minutos chegou a figurar ali no top 10. Eu até pensei, será que hoje vem finalmente o primeiro ponto da Sauber? Acabou não vindo. Mas ali já estava feita a cama. A Sauber entra em 2024 sem contratar nomes importantes que ela queria ter contratado. Isso começa a vir posteriormente, agora nos últimos 2-3 meses, que a gente começa a ver contratações importantes, ex-McLaren, ex-Red Bulls, o Binotto entrando agora para coordenar, mas tudo isso às custas da cabeça de Andrea Seidel, que agora sai do projeto, né? Então, é uma situação complicadíssima da Audi, que, pelo jeito, realmente vai ter que penar nos primeiros anos, não vai ser uma equipe, talvez até nem para meio de grid nesse primeiro momento. E aí tem o outro lado, né? Que é onde talvez o Sainz está depositando um pouco que é Mercedes. As esperanças dele, que é o motor Mercedes. Eu não acredito, pessoalmente, que a gente vai ver em 2026 uma repetição de 2014. A Williams surgindo como uma segunda força. Não acho, porque a gente tem hoje uma McLaren muito forte. A Williams, dentro da ordem de forças das equipes com motores Mercedes, é a quarta hoje. Em 2026 vai passar a ser a terceira, só porque a Aston Martin está fora. Então, assim, eu acho que é mais o que o Felipe falou. Ele vai para 2025 para ficar na sombra. O cara ali que, se aparecer uma vaga melhor, vai estar cotado, que vai poder negociar. Mas, eu não sei. Tanto que a Williams anuncia, né, como um contrato plurianual, eu aposto que é um contrato 1+1. Na oficialização, da divulgação desse acordo, eles até brincam, né? 2025, 2026 e além. Ultimamente muitos mistérios. O além também pode ser o além. Muitos mistérios, né? A gente utilizando bastante o termo plurianual nas nossas matérias. Virou moda. Virou moda, né? Porque é um mistério, é um jogo de xadrez até na divulgação, né? A Ferrari não falou oficialmente, né, o anúncio do Hamilton, o quanto realmente, qual o período. Aí o Vasser que deu com a língua nos dentes. Para uma entrevista, acho que para o Financial Times. Se eu não me engano, foi. Isso. Ele que falou 2025, 26, 25, 26, 27. Aí fala, então são 3 anos. Enfim, virou um mistério até nisso, na Fórmula 1, mas está muito legal. E você que acompanha a gente aqui, vou puxar a orelha se você não acompanhou nas últimas semanas e congratular você que acompanhou nas últimas semanas, porque quando nós estávamos em Interlagos, batendo um papo ali com o Geraldo Rodrigues, há 2 semanas, né? Isso, um dos, se não o maior empresário de pilotos brasileiro que tem. Geraldo Rodrigues, o grande empresário que já foi de vários pilotos, Rubens Barrichello, Tony Canaan, Ricardo Zonta, enfim. E é um cara que hoje, novamente, ainda bem, está no meio ali de todos os players da Fórmula 1, falou aqui, e você vai assistir agora
um momento em que ele fala sobre a grande chance de Carlos Sainz assinar com a Williams, sim. Então, a Williams agora tem uma parte de grana, eu também não sabia disso. Outro dia eu estava falando com o James, né? O James trabalhou com o carro do Rubinho, a gente também é bem amigo. Na assim. Brown, né? Da Brown também, mas ele trabalhou lá atrás, ele trabalhou na Peugeot. Ah, é? Não sabia disso. E aí eu virei para ele e falei, cara... James Vowles, chefe da Williams. É o team principal da Williams. Ele é muito gente boa. E aí eu falei, cara, como é que vai ser o ano que vem? Puta, você sabe que tem muitos fatores. Falei de grana, não é o nosso problema. Então, de repente vem uma Williams da vida com um projeto sério. Muita gente boa na Williams hoje. Muita gente boa, técnica. Quem é do meio sabe que eles estão se estruturando. De repente os caras chegam e falam, vem cá, você não vai ter que fazer 3 anos, você pode fazer 2. Se depois do primeiro você não estiver feliz, você pode sair, ir para a Audi. De repente o cara fala, porra, vou ficar aqui, corro por fora, o que eu fizer tá bom, ganho uma boa grana e posso ir para a Audi na hora que a Audi tiver, mostrar que é. Tá aí o Geraldo Rodrigues num papo muito legal, num podcast muito legal, vale a pena você ouvir ou assistir também no nosso canal no YouTube. Então você que acompanhou a gente já ficou sabendo, já ficou de antemão ali, já imaginando que o Sainz poderia ir para o Williams. Agora eu vou fazer um exercício, vou bater aqui, ó, exercício de futurologia. Quantas vagas faltam para serem preenchidas, Guilherme Longo? Oficialmente 4, né? Porque todo mundo fala a situação do Pérez, mas em teoria o Pérez está garantido. O que vier depois é lucro. Restam 4 vagas em aberto no grid: Mercedes, RB, Alpine e Sauber. Então vai lá, Mercedes, RB, Alpine e Sauber. Agora ficou fácil para o André Kimi Antonelli, né? Mesmo com 17 para 18 anos, vai fazer 18 anos agora em agosto. Tá perto já, né? Já vai fazer os seus 18 anos. É uma fria para ti, ô Felipe? Putz, eu não sei dizer, cara. Eu acho que a Mercedes tinha que ter uma dupla mais forte. Também tem isso. Eu acho que a Mercedes tinha que ter uma dupla mais forte. E eu não tô... Que não vai você aí fazer o corte para daqui 6 anos quando ele for bicampeão. Não. Eu tô falando sobre o momento. Eu acho que esse moleque tem talento. Mas eu acho que você substituir o Hamilton... Porque é isso. Estamos falando... Substituto de Lewis Hamilton. Como que é? A substituição no futebol, né? Sai Lewis Hamilton, entra Antonelli. Sabe, eu vou falar até Antonelli, porque se eu falar Kimi, ferrou. Tem um nome. Eu sei que o Kimi Raikkonen hoje não andaria, mas o Kimi alguém vai falar, não, mas seria não gritaria no ouvido. Então eu acho eu não vou dizer erro, mas eu acho que a Mercedes precisava de uma dupla mais forte. Especialmente porque as outras duplas são muito fortes. A gente tá falando de Leclerc e Hamilton, Verstappen e Red Bull. e Norris e Piastri. Verstappen e Max. Para mim é essa a questão. Mas só para não virar a página do Sainz sobre o que eu ia falar. Essa coisa do contrato plurianual, primeiro que isso cascata. Cascata assim, não quer dizer nada. Plurianual. Pode ser 1 mais 3. O que significa isso? Na NBA também é comum isso. Quando você tem um contrato de 3 anos entre um jogador e uma franquia da NBA, podem ser 3 anos, mas em geral o último ano ou é player option ou é team option. O que é isso? E geralmente quando se estabelece o acordo, se é player option ou se é team option, a força da negociação está com quem ficou com a peteca, né? Assim, vamos supor que um jogador muito importante faz um contrato para ganhar um bom dinheiro, mas um tico abaixo do que ele teria no mercado completo. Por que ele faz isso? Porque ele acredita no time, ele acha que vai ser campeão, então ele faz isso por 1-2 anos. E o terceiro é player option, porque isso é o respiro dele de ver se as coisas derem certo, ótimo, eu fico. Se as coisas não deram errado, não fui campeão, vou ganhar menos, se eu pular no mercado eu vou ganhar mais em algum outro lugar, ele declina da opção dele e vira um agente livre. Não dá para dizer que a Fórmula 1 tem isso igual, mas no caso do Sainz eu não tenho a menor dúvida que tem algum gatilho ali para ser o player option, o driver option, que assim, chegou algum negócio melhor, a coisa não tá andando, ele tem esse respiro, não tem a menor dúvida. Então, eu acho rigorosamente que deve ter sido essa escolha por esse motivo, por acreditar no motor Mercedes e de repente achar que vai ser um intermediário com decência.
uma grana que de repente paga um pouco a mais, isso também tem a ver, mas com certeza ele tem esse respiro. É engraçado, né? Todo mundo nas redes sociais, inclusive, exaltando a dupla que a Williams vai ter a partir do ano que vem, que é Alex Albon e Carlos Sainz. Dupla melhor que a própria Mercedes. Se a gente for imaginar que o Andrea Kimi Antonelli ainda vai estar aprendendo, né? George Russell com o Kimi Antonelli versus Alex Albon com o Carlos Sainz, É uma dupla forte. a Williams sai na frente, pelo menos nesse quesito. Com todo o respeito que a gente tem pelo George Russell. Não, mas a gente inclusive brincou, né? Porque tem a história, né? O Adrian Newey só deve divulgar pra onde ele vai em setembro e a Williams tem interesse também, né? E a gente via brincando. Se o Newey por acaso vai pra Williams, a lábia de James Vowles é uma coisa a ser estudada, porque ele já conseguiu manter o Albon, que é um piloto que estava bem cotado no mercado. Inclusive para Red Bull. Exatamente. Ele traz o Carlos Sainz, que é um piloto que está com uma cota altíssima também no mercado. Se fecha o Newey, é um caso a ser estudado, o que a Williams está fazendo. E como você assistiu aqui agora há pouco, no nosso corte, né? Segundo o Geraldo Rodrigues, a Williams já não tem tanta dependência financeira. Ela não vai mais se aventurar com algum outro piloto pagante ruim, né? Inclusive, como, desculpa, Logan Sargent, que talvez não é um piloto tão ruim, mas realmente esse sim teve etapas queimadas dentro da sua curva de aprendizado para com a Fórmula 1. E ainda tem a vaga na Audi, que eu acho que essa vai quem pagar ou vai, de alguma maneira... Bottas, eu acho que o momento talvez favorece para o Bottas também. Permanecimento para um acordo de um ano só. Para 2026 tentar alguma outra coisa. E a Alpine, que tem ali o Jack Durham na que eu fila acho também, que é o principal candidato também. E que eu acho que aí que é onde pode talvez atacar aí os brasileiros. Tomara que pelo menos em uma dessas vagas acontece, mesmo estando em equipes consideráveis ruins. Pode falar. Isso é o esbarro no que o Geraldo falou naquele podcast também, de você não escolher lugar. Cara, virou bunda lelê 2025. Se conseguir entrar, pula lá e entra. Porque realmente... São poucas as vezes que a gente chega com essa rotação do mercado, e não me parece ser o caso de 25 para 26. A gente está sempre sujeito a, sei lá, Verstappen cansar, mandar alguém passear e sair da Red Bull, o que obviamente vai impactar tudo também. Mas às vezes esse impacto é só numa faixazinha, assim, o Verstappen fica de saco cheio da Red Bull, vai para uma outra equipe grande, e aí a Red Bull é forçada a procurar um piloto grande. E aí não muda, é que essa está mudando... Mudou os cobras, mudou o médio, tirou ruim. Então, esse é um bonde que os brasileiros tinham que ter o timing e a luta para conseguir alguma narrativa favorável. Se for dinheiro, que dê um jeito ali. Se for influência, que também se dê um jeito para quem sabe. E uma outra... Quando fala, né, de brasileiro, está se falando muito do Drogovic, porque é o cara que já está ali. Mas quem também poderia começar a pensar nisso aí, porque agora com esse ano já vai conseguir os pontos na Superlicença, é o Bortoleto. Sim. Para mim ele não vai começar. Isso aí acho que já tá rolando e hoje eu não vou dizer que eu acho mais provável, porque eu não acho que esbarra muito nisso, mas eu acho que o timing do Bortoleto já é melhor do que o Drogovic, na minha opinião. E o momento do Bortoleto é muito bom, né? Porque ele tá no ano de estreia na Fórmula 2, sendo o atual campeão da Fórmula 3. E assim, ele teve um início mais complicado, ficou 2 etapas sem pontuar, mas ele tá numa ascendente fantástica. Ele foi de chegar a estar em 12º no campeonato para estar em 2º. Ele é o cara que, a 4 etapas do fim da temporada, ele tá a 30 do Adjar. Ele é um cara que totalmente tem condições de brigar pelo título. Tanto que o próprio Zac Brown já deu indicativos, né? Que, dependendo da situação, o Bortoleto pode fazer testes para Indy. Mas eu acho complicado meter ele na Indy. Pra ele Indy agora é absurdo. Né? Então, porque ele vai ficar só no radar da McLaren, mas ele foge do radar de absolutamente todas as outras equipes. Então, o momento é interessante pro Bortoleto também, porque ele se encontrou na Fórmula 2, está entregando performance muito consistente, e já vai ter os pontos da Superlicença. E aí vamos ver. Tomara que dê certo, tomara que, assim, é sonhar, não custa nada, já dizia o velho samba, mas a gente vai ficar de olho no motorsport.com, você vai ficar sabendo em primeira mão. Agora, vamos mudar aqui a chavinha, porque nós esbarramos aqui para falar do fim de semana e eu acho que foi um dos momentos mais dor no coração dos últimos anos, o que aconteceu com George Russell. E eu assisti bastante o pódio desse fim de semana, programa pós-corrida aqui no canal do motorsport.com no YouTube, na Motorsport TV Brasil. E, infelizmente, vocês exaltaram ali
o George Russell pra, sei lá, meia hora depois, ou menos que isso Eu tava até, encerrando o programa, foi no último minuto do programa. que saiu a notícia da investigação. Da investigação. Né? E que ali a explicação da investigação, você já lia aqui e falou assim, não vai É ter porque a como gente sair. sabe, né? Carro abaixo do peso mínimo só tem uma coisa, é desclassificação. Não, e só tem uma coisa e não tem erro, né? Você pesou, não Pesou, pesou. não Você não tem- é que nem cara do UFC que vai tirando a sunguinha, que é o contrário, né? A única salvação, inclusive eles falam no documento Calibrar- dos comissários, a calibragem da balança. Aí foi Nem confirmado, isso, tá calibrado, é não isso, tem o que fazer. Porque é engraçado que os caras já meio que já colocam meios de contestar quem for contestar a pesagem já no texto da convocatória, né? Então, Sim. aí, no caso, foi bem inteligente o documento da FIA, que é longo, mas E é bem inteligente. Isso explica a cena final da corrida, né? George Russell e Hamilton cruzando numa dobradinha da Mercedes, o Toto Wolff com uma cara de bunda. Ali eu acho que ele já tava prevendo que cara, podia será? acontecer. Eu ia até dar meu pitaco no pódio de ontem lá no chat. Eu ia falar, mas ninguém comentou, ninguém percebeu que o Toto Wolff tava com uma cara de... É que eu, quando entro no pódio, quando vocês me convidam, eu não tô sem imagem. Cruza a chegada e eu Já entro, entra. eu não vi nada. Eu observei o Toto Wolff com uma cara e falei assim, cara, você acabou de fazer um 2, meu. Que aposta Você você ficou perdeu? tão decepcionado assim porque o Hamilton não ganhou. É isso, que aposta você perdeu, cara? Não, é impressionante, uma cara assim, eu falei, não é possível. Aí depois, obviamente, e até pela explicação que nós vamos ouvir agora, de Rico Penteado, que eu prometi, eu tô cumprindo, não tinha como ele saber, 1,5 kg, 1,6 kg. Não tem como saber. Não tem como saber, isso, né? Mas eu citei, vamos ouvir Rico Penteado sobre o que aconteceu com o George Russell nesse GP da Bélgica em Spa. Falando sobre o que aconteceu com o George Russell na última corrida, todo mundo sabe que ele foi desclassificado por ter 1,5 kg a menos do que a regulamentação estipula. E isso pode ser explicado por várias coisas, na verdade. Eu acho que a principal, ou as que se adicionaram, foram que ele fez muito mais voltas que todo mundo com um set de pneus. Então, desgastou bastante o pneu, estava no talo. Então, os pneus já estavam mais leves do que se esperava, do fato de ter andado mais. E outro fator que é muito importante é que em Spa, eles não dão a volta inteira para voltar para os boxes no final da corrida. Aquela voltinha que o pessoal fica andando na sujeira para colar muita pedregulho e o resto de roda que estava na pista para realmente aumentar o peso do carro. Então, como ele não fez isso, e o pneu estava muito desgastado, e talvez eles tenham realmente colocado o carro, o peso mínimo no limite, acabou acontecendo isso. E uma dúvida que fica entre nós é, assim, primeiro vamos colocar aqui, regra tem que ser cumprida, independente se fosse 100 gramas. Claro. Mas será que esse excedente ou a falta, né, desse peso do carro de George Russell foi preponderante para ele segurar Lewis Hamilton? O nosso genial Rico Penteado também respondeu. Quanto ao tanto que ele ganhou de performance com o carro estar um pouco mais leve que de todo mundo, você pode estimar que para um circuito como Spa, a gente estima mais ou menos 0,35 segundos por 10 quilos a menos no carro, né? Então, se você considerar 1,5 kg em 44 voltas, ele economizou na duração total da corrida entre 1,5 e 1,7 segundos apenas, sabe? Não é como se ele tivesse ganho 30 segundos do fato do carro estar mais leve. É menos de 2 segundos. Mas já é o suficiente para ter deixado o Lewis na frente dele, ou até mesmo para o Piastri ter lutado ali pela segunda colocação. Então acho que o pódio era ainda de qualquer forma garantido, e talvez mesmo o segundo lugar, sabe? Acho que essa desclassificação, mais uma vez, é super dolorido, mas é o que é, a regra é assim para todo mundo, tem que aceitar, né? Tá aí, olha só. Aqueles que achavam que 1,6 kg não é nada, realmente era alguma coisa e poderia ali tirar a vitória. Mas é pouco. É pouco. Isso é muito importante falar. Sim. Desculpa, acho a explicação do Rico ótima. Eu já peguei bastante corrida em que é uma desclassificação por peso. E geralmente todo mundo faz essa... Recentemente teve alguma... Não me lembro se foi quali ou se foi corrida de alguém que perdeu peso. E eu lembro do Rico falando, ele não fez a pole por isso, ou ele não ganhou por isso. Eu não me lembro qual foi. Mas, assim,
Uma coisa que não dá pra fazer só, e o Rico não fez isso, pra não parecer que eu tô... Primeiro que eu não sou nem louco de rebater o Rico, mas pra não pegar, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir e vai falar, ó lá, então se ele ganhou em 44 voltas com 1,5 kg a menos, 1,7, 2 segundos, projetar isso no tempo final de corrida. Não é disso que a gente tá falando, porque esse 1,5 kg a menos que ele tem não mudaria a dinâmica de corrida dele em algum momento estar atrás de alguém que ele ficou à frente e vice-versa. Para mim, a única diferença desse peso, que não é no tempo final de corrida, é eventualmente o Hamilton, que não conseguiu colocar em nenhum momento de lado, porque também já chegou no Russell com pneus gastos, talvez tivesse mais chance de colocar de lado e fazer a manobra. Não é que ele ia estar muito mais rápido, mas é uma diferença mais pequena. Eu não acho que dá pra... ele poderia ter sido terceiro. Ele poderia ser segundo. E a mesma probabilidade, ele podia ter ganhado igual. Então por que eu tô falando isso? Porque eu fiz um vídeo nas redes sociais enaltecendo o Russell, que pra mim foi o movimento dele na Fórmula 1 que mais me encantou, assim. Ele falava, vamos pra uma parada, e ele participou disso. Você viu que o rádio perguntava coisa pra ele direto, e ele, não, vamos aqui. Muito inteligente. E aí, quando ele foi desclassificado, uma galera pôs no comentário lá, apaga que ainda dá tempo. Ridículo. Mas eu não apaguei. Porque pra mim não muda nada o impacto dele nesse resultado. E repito, acho que o Hamilton teria uma chance extra de conseguir a manobra. Mas não está escrito em pedra nenhuma que ele teria feito por 1,5 kg. Porque é isso, 1,5 kg dá 1,7 numa corrida, dá 0,35, 3 centésimos. Ajuda, mas não determina naquele momento, porque é o que eu repito, esse 1,5 kg não mudaria, com esse 1,5 kg, naquele momento que ele parou, em vez de sair em terceiro, ele sai em sétimo. Não, isso não aconteceria. O Hamilton, essa dinâmica seria igual do Hamilton caçando ele. O que mudaria, talvez ele chegue um tiquinho antes, uma volta antes, quiçá. E no mano a mano tem uma chancinha extra. Uma chancinha extra de algo muito sensível. Então, sim. Ponto 1, tinha que ser desclassificado, não tem discussão. Ponto 2, não muda a minha avaliação do que o Russell fez. Eu gosto do Russell. Eu acho o Russell bom. Nunca foi meu piloto favorito. Assim, de realmente apreciação. O que ele fez ontem me fez... Opa! Porra! Deixa eu reavaliar aqui, talvez... Não, eu acho que tudo na vida é uma curva de aprendizado. A gente tá falando de caras jovens ainda. Todos esses têm margem para melhorar. O Max Verstappen tá entrando no prime dele agora. O Max tem margem de crescimento. O Max. Então o Russell tem. E todos têm. E eu acho realmente que ele fez uma corridaça. E é interessante também, né, Gui, quando a gente vê todo final de corrida, acaba a prova, bandeira quadriculada, todo mundo caçando aquelas borrachinhas ali. Pedregulho. Porque se você for analisar, o Rico falou isso, mas se você for dividir, né, arredondando, o que seria necessário para o Russell não ser desclassificado? 1.600 gramas, 1,6 kg, seria 400 gramas em cada roda. Né? Que acho que é extremamente factível você conseguir esse tipo de... Rapidinho, Gui. Até para o pessoal na próxima corrida observar. Existem várias tomadas de câmera que pegam o asfalto que você percebe a praia, né? Que são as borrachas. Eu mostro isso até para meus filhos. Olha ali, você vê o trilho, mas o trilho superior, você só vê o trilho de seco para molhado. Você não vê da borracha. Você vê tudo o asfalto grafite, vamos dizer assim. Mas às vezes tem uma câmera embaixo do carro e você consegue ver o granulado da pista. Quando os carros começam a ir para essa região, eles voltam para o carro. Eu falo isso porque já vi várias vezes. O pneu fica muito feio. Horrível. Fica muito feio, fica todo encalacrado, sabe, craquelento. E isso gera muito peso. Uma vez, acho que o Rubinho falou que é um negócio de vai para 2,5 kg, entendeu? Então é realmente... E o Rico citou até pedra, né? Porque é isso, o cara pode até passar um pouquinho na britinha ali, na zebra e tal. Não, e é mais ou menos isso mesmo, né? Porque em Spa, como é um circuito muito grande, 7 km, o maior da temporada, os pilotos não fazem essa volta
de pós-corrida, né, de retorno aos boxes. Eles passam pela a bandeira quadriculada e já entram de novo por onde é naturalmente a saída dos boxes. Então o Russell perdeu isso. Ali ele conseguiria, não vou dizer que ele salvaria a corrida, mas talvez ele chegaria num valor bem menor que a Mercedes poderia até dar uma recorrida. Então isso aí acabou atrapalhando. E sobre a questão do o que mudaria, eu fico pensando se talvez o desgaste não seria levemente maior a ponto de não deixar ele com a opção de fazer uma parada só. Esse é um bom ponto. Se talvez, porque 44 voltas, talvez ali pela volta 36, 37, ele faz, pô, ferrou, esse pneu não vai até o final. E aí nem que volta pro box para botar um médio e terminar a corrida. Então assim, é 1.7 segundos que a diferença, na verdade, seria muito maior numa eventualidade dele se ver obrigado a fazer o segundo pit stop. É um heartbreak, não queria pegar uma tradução aqui, uma versão em português maior dos últimos anos que vocês observaram na Fórmula 1, um pecado ali por conta do desempenho que você bem colocou, Felipe. Talvez, acho que da memória que a gente pega aqui, talvez seja que pecado ele ter perdido essa corrida. Uma coisa que não é controle nenhum dele. Que não é controle dele, né? Exato. Não, eu acho um pecado. Eu acho que esse ponto que o Gui trouxe é importante. Eu acho que ele faria com 1,5 kg a menos. Tomar essa decisão, muito possivelmente, sem saber de 1,5 kg, né? Então eles já tomaram a decisão. Mas claro que isso geraria ali um impacto. E repito, eu não estou falando que ele não seria ultrapassado. Eu só não acho que é uma coisa que eu noto que muita gente faz isso. Quase como, o cara recebeu 5 segundos de punição, aí põe no final. Isso é uma coisa. O outro não é isso. Mas sem dúvida é um pecado, cara. Mas eu acho que no caso dele, ele deve ter ficado muito confortável, assim. Porque quando você faz um bom resultado, você mostrou o que você fez, tá lá. Você fez a sua parte, você lamenta, você perdeu uns pontos, você perde um troféu, mas o seu conceito, a sua avaliação muda muito pouco. Então ele com certeza carregou isso com ele. Maravilha. Quer completar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso também. Ele vai ficar irritado no primeiro momento, naturalmente, mas é uma irritação que não é com ele, sabe? É diferente da gente ver o Leclerc quando bate e fala, puta, que idiota que eu sou. Não, a culpa não é dele nesse caso. E a gente está gravando esse programa hoje, na segunda-feira, à tarde aqui. Eu até posso falar o horário aqui, 15 horas 30 minutos. Começam a pipocar notícias, inclusive confirmadas pela Red Bull, de que Sérgio Pérez fica. Diga ao povo que fico. Uma surpresa, né? Já que, de alguma maneira, nessa primeira parte da temporada da Fórmula 1, ele só veio dando motivos para cair fora. Né? Impressionante isso. Eu acho bem constrangedor o Pérez ficar, mas por um motivo maior do que a permanência dele. A Red Bull se vê num momento, numa situação que ela não tem um substituto claro. Eu acho que a gente está falando disso. Não é, não, vamos deixar o Pérez porque esse acordo é importante, vamos deixar o Pérez porque a gente acredita na retomada, vamos deixar... Não, eu acho, cara, a gente vai por quem? O Ricardo, o Lawson, o Tsunoda. Os três podem andar pior que o Pérez, ou igual o Pérez. Não está escrito em lugar nenhum que vão andar melhor. Eu acho que eles falam, cara, se é para fazer isso, a gente vai queimar mais um, aí vai ficar a gente com o cara de idiota de novo. Mas eu acho constrangedor, cara, porque o Pérez de Mônaco até Spa fez 17 pontos, somando o Spa 22. Cara, o Hülkenberg é perto disso. Todos os outros, o Leclerc teve uma sequência infeliz. Você pega todo mundo das ponteiras, assim, estamos falando de 3 dias, 108, 105, 94, 63, 17, 22... Cara, é ridículo, é vergonhoso. Mas vale lembrar que o Pérez tem um cabo eleitoral muito forte, que é o Max Verstappen, que sempre falou que a equipe tinha que focar no carro e não na troca de pilotos, né, Gui? Mas assim, pra mim é uma decisão patética da parte da Red Bull. Eu entendo o que o Felipe fala, mas assim, ao manter o Pérez até o fim do ano, a Red Bull basicamente sacramenta que eles vão perder o campeonato de construtores. Quem sabe tem alguma questão aí acordada com o patrocinador do Pérez? Você compensa o dinheiro que a gente vai perder. Me parece isso. É um bom Só ponto. se for, porque assim, com Norris e Piastri pontuando consistentemente, a diferença caiu para 40 pontos.
43, se eu não me engano. Não é nada. É nada. A Red Bull vai perder esse campeonato de construtores. Eu acho que é menos, não é? Acho que vale pegar. Acho que é menos, não é? Não, Não, a gente- é 43... 43? 40, eu acho que na verdade caiu pra 41 com a McLaren? desclassificação do Russell. É. Tá. Então, basicamente, sacramenta. Indo nessa toada, a Red Bull vai perder o Mundial de Construtores. Eu entendo o teu ponto de De não ter ninguém. não ter ninguém, mas a questão é o seguinte: por que não tentar? Coloca o Ricardo, que é um cara que, se queimar, já tinha ter saído da Fórmula 1, ganhou uma segunda chance, etc. Se o Ricardo for pior que o Pérez, ok, chuta o Ricardo no fim do ano, sabe? Eu acho que, pra mim, essa inação da Red Bull é uma coisa ridícula. É 408 a 366. Dá 42 pontos. 32. 42. Era 44 antes 34, da desclassificação do Russell. Então, pra mim, essa inação da Red Bull é um negócio que não tem justificativa. Não tem, assim. O Marco já demitiu gente por menos. É isso que me pega, porque faz 3 anos que a gente fala isso. Não é só agora. O ano passado a gente já vinha falando disso. O Carlos Slim deve estar enfiando um caminhão de dinheiro na porta do Horner, um caminhão de dinheiro na porta do Marco, um caminhão de dinheiro na porta do Verstappen também. Porque é a única justificativa. O Marco já demitiu muita gente por muito, muito menos. Aquela troca envolvendo o Alexander Albon, o Pierre Gasly. Acho Não, que... E muitas outras. Quantos pilotos não foram limados tendo recém-chegado ou sequer chegado à Fórmula 1? Jean-Eric Verne, Antônio Félix da Costa, Carlos Sainz foi demitido da Toro Rosso por treta com o Verstappen. E por aí vai. O Pérez não tem justificativa. A performance dele, depois das 4 primeiras corridas desse ano, em que ele faz, né, um começo ok, 3 pódios e 4 corridas, depois daquilo ali é patético a performance dele. Não tem outra palavra pra justificar que não essa. Um cara que larga em segundo na corrida pra terminar em 8º, enquanto o companheiro de equipe larga em 11º pra terminar em 4º. Não, no que foi considerada uma das melhores corridas dele no período. Esse exemplo aí é um dos melhores. Impressionante. Então o Checo Pérez permanece na Red Bull, pelo menos por hora, né? Porque tenho certeza a continuar isso. O fantasma vai continuar percorrendo ali, e eu acho que também haverá insatisfação interna ali. Quem tem batido bastante em relação a merecimento dentro da Red Bull é o Yuki Tsunoda, que antes do GP da Bélgica falou mais uma vez que ele não sabe mais o que fazer para convencer o pessoal da Red Bull que ele merece uma vaga na equipe principal. Já fala abertamente, inclusive. Então, você vê como está o comando ali da equipe taurina, como gosta de dizer Carlos Costa. Vai se criando um clima terrível, já diria Galvão. Pois é. Maravilha, olha só. Quero me despedir por hora de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, que vai nos deixar aqui, mas eu vou trazer a Isa Fernandes, que vai falar de tudo o que aconteceu em Goiânia no nosso Momento Stock Car. Muito obrigado, Felipe. Até a próxima. Chegou a hora de acelerar no Momento Stock Car. Este é o Momento Stock Car, e no último fim de semana tivemos a 6ª etapa do campeonato em Goiânia, e eu vou trazer aqui uma participação especial também. A Isamara Fernandes esteve lá na capital de Goiás e traz todos os detalhes do que rolou. Fala pessoal, esse fim de semana teve Stock Car em Goiânia e diferente do que vocês estão vendo aqui, essa blusa de frio, lá tava um calorão. A Stock correu aí debaixo de um calor de 30 graus. E no sábado, Dudu Barrichello faturou a corrida sprint. E no domingo, o Gabriel Casagrande converteu a pole em vitória, faturando a primeira da temporada. Ele ainda não tinha conseguido vencer em 2024. O piloto da Matheus Vogel conversou com o Motorsport.com, ele tá de contrato renovado e falou com a gente sobre esse fim de semana e a importância dele para voltar a brigar no campeonato. Dá uma olhadinha. Fim de semana muito positivo, a gente fazer a pole position e vencer nesse momento do campeonato mostra que a gente está em franca evolução. Estamos um pouquinho atrás aí do líder do campeonato, mas com certeza vamos buscar essa diferença. Eu tenho plena confiança na minha equipe, que eles vão me dar um carro que seja possível para a gente brigar até o final. E estou muito aliviado de poder ter conquistado isso. Agora vamos celebrar um pouquinho, tem aí algum tempo até a nossa próxima corrida, analisar tudo o que aconteceu para que a gente possa permanecer nessa toada. Tenho certeza que eles vão continuar me dando carros muito bons aí nas próximas etapas, para que a gente possa ir galgando os degraus e disputar o título no final da temporada. Pois é, e ainda falando na situação da tabela, a gente tem um novo líder. O Júlio Campos reassumiu a liderança porque o domingo não foi fácil para o Felipe Batista, ele abandonou e com isso ele caiu para o 4º lugar. Em segundo, a gente tem o Ricardo Zonta, em terceiro o Felipe Massa,
Em quarto lugar, o Felipe Batista. E em quinto, o Dudu Barrichello. Bom, a Stock volta à atividade no dia 18, aí, no domingo do dia 18 de agosto, em um lugar muito especial. A Stock vai correr pela primeira vez em Belo Horizonte. Um traçado de rua, ninguém conhece, ninguém nunca passou por lá, então vai ser uma novidade para todo mundo. Eles vão correr ali em torno do estádio Mineirão, então tá todo mundo com a expectativa muito alta pro Stock Festival para saber como é que vai ser, como é que essa pista, né, vai receber os pilotos. Então a gente se encontra em BH também, porque, claro, óbvio que eu estarei lá na minha cidade natal cobrindo a Stock Car. Bom, pessoal, é isso, um beijo e até a próxima. Valeu, Isa! Já dá pra ver a ansiedade da garota em relação à prova da Stock Car em BH, primeira vez em que a Stock Car, como nós conhecemos, corre na capital mineira. E depois do momento Stock Car, eu declaro encerrada esta edição do podcast motorsport.com, agradecendo a você que nos acompanhou nesse debate caloroso aqui sobre a Fórmula 1 e também no momento Stock Car, e prometemos voltar na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau!